Olá pessoal, espero que vocês estejam animados para mais este nosso encontro. Hoje nós iremos falar sobre a elaboração de slides, videoaulas e vídeos. O meu nome é Laiane Silva, eu sou orientada da professora doutora Andréa Lotério e juntamente com a Fabíola e a Suliene, nós elaboramos esse material para trazer algumas orientações para vocês acerca de apresentações. Iremos trazer aqui alguns conceitos básicos sobre as apresentações, além dos recursos audiovisuais disponíveis, como fazer um bom uso destes recursos, as disposições de slides, elaboração e apresentação, além de trazer as referências utilizadas neste trabalho. Iniciando os nossos aprendizados acerca da elaboração de slides, é importante entender o significado de alguns dos termos mais utilizados neste tema. Dentre eles, nós podemos destacar a utilização da sala de aula eletrônica, que também pode ser conhecida como sala de aula interativa. Ela é um ambiente que incorpora métodos tradicionais e tecnológicos, viabilizando obter o aprendizado. Podemos destacar também o Sistema de Apoio ao Aprendizado Internet, que pode ser entendido como um ambiente de apoio ao aprendizado por meio da utilização de multimídias. Agora, falando um pouco sobre os recursos audiovisuais, podemos destacar os pontos de apoio como um ponto-chave das apresentações. Por quê? Os pontos de apoio, eles têm um papel muito importante para o apresentador, pois fazem com que ele mantenha o foco na informação principal que ele gostaria de passar, já que tendo de certa forma um roteiro a seguir, ele não tenha tanta possibilidade de desviar do assunto ou até mesmo passar do tempo programado para sua apresentação porque acabou entrando em um outro assunto, em um outro tema. Isso se prolongou e acabou comprometendo a sua apresentação. Além disso, é uma importante ferramenta também para que eles consigam trazer ideias que por muitas vezes poderiam ser difíceis de serem compreendidas somente através de uma explicação, mas com a complementação de uma ilustração, uma foto, eles conseguem trazer esse conteúdo de uma forma mais completa. Agora, falando um pouco dos pontos de apoio para a plateia, devemos destacar que, por estimular a utilização de mais de um sentido, no caso, a audição e a visão, esses pontos de apoio permitem reforçar a mensagem com a apresentação da imagem, ou seja, eles conseguem instigar e manter a atenção dos espectadores por meio desta apresentação. É importante também utilizar versões mais atuais dos softwares de apresentação. Por quê? Porque além da questão de que versões antigas podem apresentar um mau funcionamento em algumas questões, nós devemos pensar também que isso pode ser interpretado por parte do público como uma apresentação antiga, dados desatualizados, e essa não é a nossa intenção. Agora, falando um pouco sobre o uso dos recursos audiovisuais, temos que ter alguns cuidados para que as ferramentas tecnológicas utilizadas sejam eficientes e úteis na nossa apresentação. Pensando nisso, nós podemos destacar a utilização de ilustrações e tabelas nos slides, ao invés do uso de muitos textos para demonstrar aquelas mesmas informações. Além disso, é muito importante que os slides sejam revistos após a sua construção, para que possam ser identificados possíveis erros ou até mesmo pontos de melhorias antes de se iniciar a apresentação ao público. É necessário ainda averiguar previamente as condições dos equipamentos audiovisuais que serão utilizados, como por exemplo a luminosidade, o foco, os microfones, dentre outras questões que são fundamentais
e que precisamos estar familiarizados com elas, para assim ter um domínio satisfatório no momento da nossa apresentação. E por fim, devemos ter sempre um plano B, pois caso algo inesperado aconteça, a nossa apresentação não será prejudicada por isso, ou seja, sempre tenha atividades alternativas, algumas possibilidades para repassar aquela informação por um outro meio que não pensado inicialmente, porque mesmo que isso ocorra de uma forma que não foi inicialmente prevista, você não deixará de passar a sua informação só porque um imprevisto aconteceu. Agora, tratando um pouco sobre as disposições, nós vamos falar sobre a disposição do apresentador, da plateia e do sistema de projeção. Começando pela disposição do apresentador. Ao usar a tela, o apresentador deve prestar atenção para não se posicionar entre o projetor e a imagem, mas sim ao lado do projetor e voltado para a plateia, deixando assim o campo de visão livre para que os espectadores consigam acompanhar o material que está sendo exibido, além de demonstrar educação e cortesia por não ficar virando as costas para o seu público. Agora, falando sobre a disposição da plateia, é muito importante que seja feita a conferência da disposição das carteiras e da tela quando essa apresentação for feita de forma presencial. Preferencialmente, seria adequado que as cadeiras fossem colocadas em formato de U, a uma distância ali não muito perto e nem muito longe da tela de apresentação. Como, por exemplo, que a última cadeira da mesa ela ficasse a 6 vezes o tamanho da tela de apresentação e a primeira cadeira a distância do dobro da tela de apresentação. Por quê? Porque assim, a pessoa que está mais próxima ela não precisa ficar sentada de uma maneira desconfortável para conseguir enxergar a tela, e nem a pessoa que está mais distante não consiga visualizar o que está sendo apresentado. Existem outras configurações para arrumar as carteiras, colocar a tela, porém essa é uma das mais adequadas. Agora, falando um pouco da disposição da projeção, vamos iniciar falando sobre a posição do projetor. O ideal é que ele seja posicionado em um plano levemente inferior ao plano da plateia. Caso isso não seja possível, que ele fique em uma posição de modo que a sua projeção se encaixe no local destinado à apresentação. É muito importante que a gente sempre tenha o cuidado de deixar o projetor nivelado, para que a sua projeção ela realmente se encaixe no local que a gente destinou para ela, não fique aquela projeção torta, desagradável. Além de não ser bonito, né, não ser esteticamente agradável, ainda causa dificuldades às vezes para a pessoa ler e tá tendo que virar a cabeça, não é algo que a gente deseja. Então, vamos ter esse cuidado de sempre nivelar o projetor. Além disso, vamos ter cuidados também com a luminosidade. Quando for possível, seria interessante utilizar os recursos audiovisuais em ambientes que não apresentem a necessidade da redução da luminosidade. Por quê? Porque assim o apresentador ele vai conseguir manter o contato visual com a plateia e ele vai conseguir perceber a reação da plateia com as suas falas. Desse modo, ele pode conduzir a sua apresentação de acordo com a resposta do público, seja ajustando ou até mesmo introduzindo novas informações que ele julgar necessário por conta do retorno que ele captou daquele público. E por último, vamos falar do local da projeção. É importante que a gente mantenha em mente que o objetivo da apresentação é que ela seja agradável e consiga passar as informações necessárias. Então,
devemos evitar projetar o slide sobre o quadro branco, porque o quadro branco é uma superfície brilhante, refletiva e causa muito incômodo na visão da plateia. Então é melhor que a gente sempre utilize a tela de projeção. Agora vamos falar sobre a elaboração e a apresentação dos slides. Trazendo algumas considerações gerais, vamos iniciar falando sobre o número de slides. É interessante que as apresentações não sejam muito extensas, porque além de fazer com que o público perca o interesse sobre o assunto que está sendo tratado, o apresentador ele também vai acabar se desgastando mais. Então é importante que a gente elabore uma apresentação que seja concisa, seja coerente, mas principalmente que ela seja objetiva, que ela consiga passar suas informações, mas que ela não se prolongue muito. Cada slide ele deve abordar um tópico com uma unidade temática, ou seja, em cada slide eu vou escolher um tema para discorrer sobre ele. Não é interessante que a gente pegue coisas que não são muito correlatas umas com as outras e coloque em um mesmo slide, porque isso dá a impressão de confusão, o público pode se perder um pouco no meio do raciocínio e dá uma sensação até mesmo de desleixo. É importante que a gente tenha esse cuidado de sempre estar organizando as ideias para que a pessoa que vai ouvir essa apresentação, que vai assistir essa apresentação, ela consiga realmente assimilar aquilo que você falou, porque a sua fala ela seguiu uma lógica, né? Ela teve uma linha de raciocínio ali que a pessoa vai conseguir acompanhar. Devemos também ter muito cuidado na hora de colocar imagens, figuras, tabelas, gráficos, para que aquilo que a gente está colocando, aquela informação visual, ela seja coerente com o que está sendo falado. Voltando nessa questão que eu falei de ter uma coerência, de ter uma linha de raciocínio, não é adequado, não é ideal, não é indicado de forma alguma que você coloque uma imagem que não tem nada a ver com o que você está tratando, assim. De maneira nenhuma isso deve acontecer. É muito importante que a gente tenha em mente de seu objetivo e de realmente colocar coisas que são úteis. E por fim, é importante também que a gente tenha a sensibilidade de, ao fazer uma apresentação presencial e for fazer alguma anotação no quadro, por exemplo, que a gente tampe a lente do datashow, a gente tem o protetor podendo fazer isso e é o indicado. Por quê? Porque por enquanto você vai estar escrevendo, se você não tampar a lente do datashow, a projeção pode estar sendo projetada no local que você iria fazer a sua anotação e o público não vai enxergar a sua anotação. E mesmo que essa projeção for em outro local mais próximo, ela pode desviar o foco do público, porque você vai estar fazendo uma anotação, uma explicação acerca daquilo que você está anotando, mas com o slide ao mesmo tempo, o público ele pode acabar se dispersando e continuar prestando atenção na imagem que está sendo projetada e não no que você escreveu, no que você está discorrendo no momento. Temos mais algumas considerações e dentre elas nós temos que destacar o tempo de apresentação de cada slide. Como eu já falei, é importante que a apresentação ela não seja muito extensa, mas nós devemos ter cuidado também para não fazer uma apresentação extremamente corrida, porque cada slide ele necessita de um tempo para ser absorvido. As informações que estão sendo ali apresentadas, elas vão sendo assimiladas pelo público e isso leva um tempo. Então, preferencialmente, cada slide ele deve ser apresentado um tempo em torno de 3 a 5 minutos. É importante também que a gente evite fazer cópias de trechos de materiais impressos nos slides. Por quê?
Muitas vezes, os materiais impressos, eles são elaborados, né, para que você tenha um tempo maior de leitura, que você realmente possa se debruçar sobre aquele material, entender, fazer uma reflexão até mesmo mais profunda, digamos assim. Já numa apresentação de slides, a gente tem que ser mais objetivo. Então, por muitas vezes, o que está escrito e é adequado para um material impresso, ele não vai ser adequado para uma apresentação, porque pode ser muito longo, pode ser confuso até mesmo se você for retirando partes e uma parte vai depender de outra. Então, o ideal é que você realmente elabore o que você quer passar de uma forma que fique adequada para uma apresentação de slides. Devemos prestar muita atenção também de sempre referenciar os autores das ideias que estão sendo apresentadas. É muito importante que a gente tenha atenção com isso, porque plágio é uma coisa séria. Então, nós devemos sempre tomar cuidado para indicar as fontes dos nossos textos, indicar as fontes das tabelas, fotografias, figuras, tudo que não for de autoria própria, e até mesmo quando você for colocar algo que você mesmo elaborou, né, talvez uma tabela, uma figura, coloca lá que, né, é de autoria própria, é o próprio autor que elaborou, mas sempre, gente, por favor, vamos tentar ter mais atenção com isso, de sempre referenciar os autores das ideias, tá bom? Aqui nós temos uma coisa que pode parecer confusa à primeira vista, mas não é. Por quê? A ausência de textos, ela pode melhorar o seu slide. E realmente pode, porque se você elabora um slide muito cheio, muita coisa, além de ficar desagradável visualmente, a pessoa que está assistindo essa apresentação, ela pode não dar conta de ler tudo aquilo que está sendo apresentado, pode se confundir, você pode dar uma explicação e passar o slide e a pessoa ainda nem tinha terminado de ler, fica uma situação muito desconfortável. Então, é ideal que a gente prefira fazer tópicos mais curtos, né? Frases curtas, objetivas, e não precisa sair enchendo o slide todo de coisas, sabe? O slide ele pode sim ter essa aparência mais limpa, essa aparência mais clean, né? De pouco texto, frases curtas, mas desde que elas sejam objetivas, que elas consigam realmente passar a informação que elas deveriam passar. Ainda continuando nessa questão de, né, não ter um slide muito cheio, é legal também tomar cuidado com a quantidade de tópicos que a gente coloca nos slides. O ideal é que não sejam mais do que 6 ou 7 tópicos, porque aí o slide ele acaba já ficando com um pouco de poluição visual, não é nada agradável. E por fim, o slide ele deve conter palavras ou sentenças mais curtas, assim como eu já disse. Por quê? Através de frases curtas, porém certeiras, a ideia central ela já é passada. E nós temos a presença do apresentador justamente para discorrer melhor sobre o assunto. Então não precisamos ficar colocando muito texto, porque ao invés de ajudar, isso pode acabar atrapalhando na compreensão do público. Agora, falando um pouco sobre os realces, nós podemos fazer uso do negrito, do itálico e até mesmo de outro tipo de fonte para destacar uma parte do nosso texto. Porém, o uso do sublinhado ele não é muito recomendado, já que em pontos distantes da sala ele pode não ser visualizado, além de confundir o público com relação ao que está sendo apresentado. Agora, falando um pouco sobre as cores, é muito importante que elas sejam escolhidas de forma consciente, porque além de poder provocar uma grande poluição visual, elas podem impossibilitar a identificação das informações presentes no slide,
provocando assim um grande desconforto no público. Um aspecto a ser lembrado é com relação ao uso de cores que podem confundir os daltônicos, como o uso do verde, do azul e do vermelho. É fundamental que as informações apresentadas estejam legíveis. Desse modo, o uso de cores como o azul escuro e o preto são as mais indicadas para textos, ilustrações e tabelas. E cores mais fracas, como o amarelo, o laranja e o verde claro, não são muito indicadas. E por fim, é importante ainda que a gente defina funções e padrões para cada cor utilizada na apresentação, como por exemplo, um texto que foi escrito predominantemente com a cor preta e palavras ou frases de advertência, ou seja, que serão destacadas neste texto, escritas com a cor azul. Agora, falando um pouco sobre o background, nós temos que ter muito cuidado com as cores escolhidas para esse fundo do slide e as cores escolhidas para as letras. Por quê? Porque é necessário que haja um contraste entre essas cores para que o público consiga realmente ler o que está escrito. Como, por exemplo, um fundo verde ou azul, ele consegue contrastar bem com fontes brancas ou amarelas, assim como um fundo branco consegue ter um bom contraste com letras pretas ou azuis. Porém, é indicado evitar o uso de fundos muito escuros em ambientes que também são escuros, porque isso pode acabar favorecendo o sono entre os presentes, e não é essa a nossa intenção, né? Devemos ter cuidado também com as sequências de slides, por quê? Porque elas devem conter sempre o mesmo background e a mesma fonte também. Porque se isso não ocorrer, vai acabar tendo uma quebra no raciocínio da plateia, uma vez que ficar mudando esse fundo a cada passagem de slide vai acabar diluindo a identidade da apresentação. Temos que ter cuidado também com os espaços na tela, porque estes espaços eles devem ser preenchidos simetricamente e uniformemente com as bordas. Não devemos preencher todos os espaços da apresentação, não é isso. Não precisa ficar procurando mais texto, ilustrações, tabelas, nada disso, porque como já foi falado, isso acaba por contribuir com a poluição visual da apresentação. Agora falando um pouquinho sobre o preenchimento do slide, é importante resistir à tentação de sair preenchendo todos os espaços. Por mais que talvez a primeira impressão seja de pouco conteúdo, é necessário que haja moderação com o uso de imagens, muitos textos, ilustrações ou tabelas, porque, por exemplo, no caso de gráficos, nós devemos incluir no máximo 2 por vez, porque quanto mais despoluído for o slide, melhor será a compreensão por parte do público. Além do fato de que nunca devemos incluir informações se elas não contribuem ou se elas não serão apresentadas. Não tem por que colocar texto só por colocar texto, sendo que o apresentador não vai discorrer sobre aquilo, é irrelevante. Então, nunca devemos fazer isso nas nossas apresentações. E um outro ponto de muito destaque é com relação à inclusão das legendas nos eixos ou barras dos gráficos, bem como dos títulos em toda a mídia que foi incluída na apresentação. Porque assim o público consegue entender melhor o que está sendo apresentado, se situando além do que ele está ouvindo. Ele consegue, ao olhar o slide, ter as legendas, ter os títulos, ele vai conseguir se situar melhor
e conseguir raciocinar fazendo essa correlação entre o que ele está ouvindo e o que ele está vendo. Agora, tratando um pouco sobre a formatação, devemos evitar a transição de slides com efeitos visuais, que são a chamada pirotecnia, né? Uma vez que esses efeitos eles acabam por desviar a atenção do conteúdo apresentado para o espetáculo visual das transições e acabam até mesmo incomodando a plateia. Os slides eles devem seguir o padrão minimalista, ou seja, priorizando a simplicidade, sem muita informação e apresentando somente o necessário com frases simples e curtas. É aconselhado apenas o uso de animação simples, destacando o que está sendo abordado, sendo que ela deve ser consistente por toda a apresentação. Ou seja, é importante manter um padrão para essa animação, com o intuito de evitar a poluição visual da apresentação num todo. Um outro ponto de destaque é o uso da caixa alta. Os textos eles devem ser apresentados da forma correta, ou seja, utilizando letras maiúsculas e letras minúsculas quando forem necessárias. Não se deve utilizar somente maiúsculo no texto, não se deve utilizar somente minúsculo no texto. Isso fica muito desagradável visualmente falando e não é a forma correta de apresentar as nossas informações. Esse detalhe, né, é uma coisa que parece tão básica, com detalhes, mas faz toda a diferença. E é fundamental que a gente tenha cuidado com isso, para que a apresentação ela tenha um resultado melhor, que ela tenha um aspecto visual agradável, além de que isso facilita também o entendimento rápido do ouvinte ou do leitor. Tratando agora sobre os títulos ou subtítulos, é interessante que a gente mantenha um campo de título ou subtítulo ao longo de toda a apresentação. Isso ajuda o público a se situar melhor com as informações que estão sendo passadas. Um exemplo de subtítulos é apresentar fixamente as seções introdução, métodos, resultados, discussão. É aconselhável diferenciar essas seções de acordo elas são apresentadas, seja com o uso de um negrito, de um itálico, ou até mesmo mudando as cores da seção, assim como está sendo feito nesta apresentação de agora. Esse detalhe ajuda a tornar a apresentação mais clara, fluida e didática. Falando agora um pouco sobre as referências, é muito importante que sempre que o slide utilizar dados foram provenientes de fontes identificáveis, nós devemos incluir a referência no texto. A referência ela vai vir em tamanho menor do que o texto que está sendo apresentado e sempre no mesmo local em todos os slides, como por exemplo aqui nessa apresentação, aqui no canto inferior direito. Lembrando também que a gente deve fazer a inclusão de fontes de imagens, fontes de tabelas, de ilustrações, porque acaba que muita gente ignora isso. E não é o correto a se fazer, a gente deve dar o crédito aos autores das suas obras. É fundamental, gente, que a gente tenha muito cuidado para não realizar o plágio. É muito importante ter isso em mente, estar sempre preocupado para que não se cometa plágio. E opte também, sempre possível, utilizar um buscador de imagens em licenças livres, como por exemplo nessa apresentação. Todas as imagens apresentadas aqui, elas foram retiradas pelo Pixabay.
Ele é um buscador online que é utilizado para obter imagens licenciadas, ou seja, imagens de licença livre, onde os autores já estão resguardados e você pode utilizar sem nenhum problema, sem nenhum risco de estar cometendo plágio ou de ter algum problema futuro por ter utilizado uma imagem sem ter os direitos autorais dela. Além disso, é muito importante disponibilizar esses dados de forma mais completa no final da apresentação também, na nossa lista de referências, né? Já que alguém pode ter interesse em se aprofundar mais sobre o assunto e utilizar dos dados que iremos colocar nas nossas referências para conseguir maiores informações. E de acordo com a necessidade da sua apresentação também, você pode consultar as normas ou padronizações disponíveis, como por exemplo as normas da BNT. Isso vai variar muito de acordo com as exigências da sua construção. Pois se trata de uma apresentação acadêmica, é importante ter muita atenção com essas regras. Normalmente é pedido que seja feito, seguindo as normas da ABNT, dependendo, referências segundo normas Vancouver. Então, é necessário que se tenha muita atenção sobre quais são as exigências para o seu trabalho, para que assim você consiga ir atrás das normas, das padronizações e realmente faça a sua apresentação da forma correta. E também devemos ter em mente que depende do destino dessa apresentação para saber quais as normas que iremos utilizar, né? Como eu falei, em trabalhos acadêmicos, normalmente são utilizadas normas ABNT. Porém, se você está fazendo uma apresentação empresarial, por exemplo, talvez as regras que devem ser seguidas são outras, já tem um modelo próprio da sua empresa, ou se você vai fazer a apresentação de um pitch, por conta do tempo que você vai ter para discorrer sobre o assunto, talvez seja necessário que a sua apresentação ela siga um outro padrão diferente do que você utilizaria para fazer uma apresentação para a faculdade, por exemplo. Então, é muito importante que você tenha em mente sempre as exigências para o conteúdo que você tem que produzir, porque é através disso que você vai saber como se nortear e quais regras seguir. Agora, falando um pouco sobre as ilustrações e as figuras nos nossos slides, sempre preze pelo minimalismo, gente. Ou seja, mídias simples, mas que sejam relevantes, que realmente conseguem transmitir a informação de uma forma clara. É primordial que ocorra coerência entre as ilustrações, o texto e o que está sendo falado. Esse conjunto ele deve funcionar harmonicamente para não confundir o público. É necessário sempre ter em mente os fundamentos da construção dos slides, ou seja, um gráfico ou uma tabela muito elaborado, cheio de detalhes, cheio de muito texto, muito dado, muita informação, ele poderia até mesmo ser interessante para um outro tipo de arquivo, como por exemplo um texto que seria impresso. Porém, para uma apresentação de slides, as informações elas podem acabar por se confundir mais do que ajudar. Então é importante construir os elementos levando em consideração o fim que você destina para ele. Eles devem auxiliar na compreensão do tema de um modo rápido e fácil. E por isso é tão importante sempre estar atento a esses elementos, fazer essa construção já voltada para onde eles serão empregados. Devemos destacar também que a identificação dos elementos ela aparece na parte superior, precedida da palavra que designa aquela figura, ou elemento no caso, seguida do seu número de ordem de ocorrência em algarismos arábicos, um travessão e o título.
como por exemplo aqui, coloquei figura 1, travessão, apresentação de slides. Nós tivemos aí então, primeiramente, o desígnio do que se tratava, no caso, o exemplo figura, mas poderia ser uma ilustração, poderia ser um gráfico, poderia ser uma tabela. Esse número ele vai ser de acordo com a ordem de ocorrência da nossa apresentação, ou seja, primeira figura, figura 1, apareceu outra, figura 2, aí apareceu uma imagem, imagem 1, travessão e na frente o que está sendo apresentado naquela figura, ou seja, né, o título ali, a legenda do que está sendo apresentado. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de gráficos existentes. Trouxemos aqui 4 tipos, que são os mais utilizados. Nós vamos começar por esse primeiro aqui, o do canto superior esquerdo, que é o gráfico de pizza. Ele é excelente para mostrar percentuais, mas recomenda-se limitar essa quantidade de fatias entre 4 e 6, porque assim a gente consegue possibilitar uma boa visualização dos dados que ele está apresentando. Esse gráfico ele ainda possibilita a escolha das cores. Assim a gente consegue até mesmo fazer o destaque da informação principal com uma cor mais chamativa e até mesmo nós conseguimos afastar as fatias para ter uma melhor visualização dos dados. O gráfico à direita é o gráfico de barras na horizontal. Ele é adequado para fazer comparações de quantidades absolutas. Já o gráfico abaixo, no canto inferior esquerdo, ele também é um gráfico de barras, assim como o apresentado anteriormente. Porém, ele se encontra na vertical. Nessa configuração, ele é indicado para demonstrar modificações em etapas consecutivas. Assim como no gráfico de pizzas, é bom ter cuidado na quantidade de barras que a gente acrescenta em um mesmo gráfico, sendo que nesse caso do gráfico de barras na vertical, é ideal que a gente limite a 8 barras no caso, né, por gráfico, porque assim a gente evita a poluição visual do gráfico e ainda consegue ter a visualização dos dados. Por último, aqui no canto inferior direito, nós temos o gráfico de linhas. Ele é excelente para demonstrar tendência entre os dados. E é possível que a gente faça uma conciliação ainda entre o gráfico de linhas e o gráfico de barras verticais, porque a gente consegue adicionar essas linhas de tendência no gráfico de barras verticais quando é necessário. Nós temos que ter em mente também que um detalhe muito importante na hora de construir um gráfico, de ter um gráfico na nossa apresentação, é a escolha das cores. É interessante que a gente busque padronizar o esquema de cores utilizado para que ele seja utilizado do início ao fim da apresentação. Assim, além da apresentação ficar mais agradável visualmente, ele facilita também a compreensão dos dados por parte do público. Tratando agora um pouco sobre as tabelas, nós devemos pensar que a construção das tabelas elas devem ser norteadas conforme instruções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Porém, o uso das tabelas deve ser moderado, porque apesar dela possibilitar a comparação entre diversos itens, em uma apresentação elas acabam por tomar muito tempo para serem explicadas, além de que o público pode iniciar uma análise sem estar acompanhando o apresentador e ficar extremamente frustrado com o desaparecimento da tela antes dele concluir a sua leitura. É indicado que a gente utilize gráficos nesses casos,
porque os gráficos, além de cativantes, eles são mais didáticos do que as tabelas. Porém, se de toda forma o uso for indispensável, a gente deve escolher modelos com poucas linhas e poucas colunas, algo em torno de 3 a 5 colunas e 3 a 6 linhas, para que assim os dados eles não fiquem amontoados e não fiquem desagradáveis visualmente. Falando agora um pouquinho sobre o uso de canetas e de apontadores a laser, eles podem ajudar muito a plateia a acompanhar detalhes na tela ou destaques que o apresentador julgar necessário apontar. No entanto, seu uso ele deve ser muito cuidadoso, uma vez que a luminosidade gerada por essas canetas elas podem acabar provocando desconforto se forem voltadas para o público. Então, às vezes, no momento da apresentação, o apresentador ele não desligou o laser e está movimentando, né, está gesticulando e com o laser na mão e aquilo acaba se voltando para a plateia. É uma situação extremamente desagradável e que a gente pode evitar. Além disso, também, o palestrante, ele após destacar o que ele queria e se ele continua com esse laser ligado, além da questão dele poder acabar virando esse laser para o lado do público e ter toda essa situação desconfortável, ele pode acabar continuando gesticulando e o laser sendo voltado para uma parte da parede, outra parte da parede, para o teto, ou até mesmo passar pela apresentação, mas assim, não fica legal, porque por mais que ele não tá indo pro público, muitas vezes o público ele pode acabar, ao invés de prestar atenção na apresentação em si, ficar acompanhando a luz. Então, dessa forma, ele acaba se dispersando, então não fica interessante, não é adequado. Então, assim, o uso das canetas, ele é indicado, ele pode ajudar? Pode. O uso do laser ajuda? Ajuda. Porém, assim que a gente terminar de utilizar, desliga, para evitar esse tipo de constrangimento, essas situações não se tornam muito bacanas. E por fim, vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de apresentações. Todas as orientações que foram repassadas até o momento, elas podem ser aplicadas a diversas construções de apresentações. Então, para finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre estes 3 tipos de apresentações. Começando pelas apresentações de trabalhos acadêmicos, nós sabemos da relevância que uma boa apresentação tem, pois às vezes a apresentação de um colega consegue esclarecer aquele questionamento que você vinha tentando entender e não achava solução. Assim, as apresentações elas devem ser organizadas priorizando uma apresentação clara e objetiva. Devemos sempre nos atentar ao horário que foi disponibilizado para nossa apresentação, para não colocar slides demais e ultrapassar o tempo previsto, ou colocar slides de menos e acabar deixando de repassar informações importantes para os colegas. Agora, com relação às videoaulas, é importante que se tenha muita atenção para produzir uma apresentação didática e cativante, porque as videoaulas facilmente podem se prolongar e acabar deixando o conteúdo maçante e desinteressante. E não é esse nosso objetivo. O adequado é que o conteúdo ele seja repassado da forma mais clara e objetiva possível, facilitando então o aprendizado por parte do público. E por último, e não menos importante, nós temos os PITs. Estes que são modelos de apresentações tão atuais, né, vem tomando força, vem se popularizando nos últimos anos, principalmente no universo das startups, mas que pode ser utilizado em outras situações também.
Os PITs, eles são apresentações rápidas, claras e objetivas, onde em poucos minutos ou até mesmo em casos específicos em questão de segundos, você consegue transmitir a sua ideia inicial, a problemática identificada, a solução e a conclusão que você chegou sobre aquilo. Ou seja, é primordial que você tenha domínio sobre o assunto tratado, porque só assim que você vai conseguir transmitir esse assunto com tanta facilidade, rapidez e principalmente eficiência e eficácia. Nós não poderíamos deixar de destacar aqui também algo que é essencial, independente do tipo da apresentação: a importância da preparação do apresentador. É fundamental que ele estude sobre o tema que irá abordar, para que assim ele consiga realmente repassar as informações com segurança. Além disso, nós devemos enfatizar a importância de manter um tom de voz agradável para o público, buscar falar em um ritmo de fácil compreensão, nem muito rápido e nem muito lento, e conseguir também dosar a entonação de acordo com a necessidade de cada fala. Saber quando falar de uma forma mais calma, né, trazendo uma informação ali que precise de um tempo para ser absorvido, para ser compreendido. Quando for um momento de maior euforia, realmente conseguir transmitir isso através da sua voz. É muito importante que o apresentador ele fique atento a esses detalhes, porque eles fazem total diferença em uma apresentação. No geral, as apresentações elas devem ser construídas então com o quê? Com muita atenção, muito cuidado, prezando pelo minimalismo, ou seja, objetividade e clareza, além de se atentar aos fatores complementares a ela, como foi citado no decor dessa apresentação, né? Questões como a iluminação, a disposição das pessoas e o bom estado dos equipamentos a serem utilizados nas apresentações. Essas foram as referências que nós utilizamos para elaborar esse material. Deixamos aqui disponíveis para vocês, caso alguém queira entrar em contato para ter mais informações ou queira ter esse material também, nós estamos disponíveis a repassar ele a vocês. E nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a presença de todos e a atenção. Desejamos uma ótima noite e que essa apresentação possa ter sido proveitosa para vocês.